Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Para analisarmos uma partida enfrentando o sistema London, é um sistema muito perigoso. E nós estávamos jogando aqui de pretas, no caso eu estava jogando de pretas, e eu escolhi a defesa Índia do rei para combater o sistema London. Então, foi uma partida que teve erros, teve acertos, teve estratégia, teve tática, mas os peões das brancas avançaram muito no sistema London. Então, quando os peões avançam muito, o que é que acontece? O rei cai. Avançou demais seus peões, o rei cai, com certeza. Ataque sem freio, a defesa não perdoa. Não saia desenfreadamente para atacar, porque o oponente se mantém na defesa, mantém uma boa estrutura e ele não vai perdoar. Então, se você toma a iniciativa desordenadamente, você vai ao abismo. Então, a abertura teve uma construção sólida e teve também tensões crescentes. E quem constrói bem, ataca melhor, mas quem ataca sem base, desmorona. Então, toda partida de xadrez, pense nisso. Construir de forma sólida, atacar melhor, beleza? Mas se você atacar sem base, o rei, ou seja, toda a estrutura desmorona e o rei cai, com certeza. A partida teve seu início com o sistema London jogando D4. Esse foi o primeiro lance do oponente. É a London clássica, né? O desenvolvimento procura ser harmonioso e ao jogar D4, cavalo F6, a defesa índia, o oponente joga cavalo F3, vai começar a desenvolver suas peças, tentar preparar aí o seu roque. E6, começar a controlar D5 e F5, ó, D5 controlado, o cavalo tem apoio e F5 também está controlado. E lá vem a estrutura do sistema London, bispo F4, já assisti muitas partidas jogadas pelo Magnus Carlsen, o número 1 do mundo, e também por outros GMs, que também campeões do mundo. Então, bispo F4, aí está o sistema Londres clássico, desenvolvimento harmonioso e a estrutura está sólida. Então veio o bispo E7, tem sugestões aí para jogar um D5, depois o bispo em D6, mas escolhemos essa variante do bispo E7, porque fica controlando a diagonal, controlar outra diagonal e de imediato preparo o roque. Então veio E3, completou aí o sistema London, é um lance aí, né, interessante. Agora abriu o caminho para o bispo, pode desenvolver o cavalo, jogar também um C4 de imediato, em seguida bispo, ou então bispo D3 para preparar o roque. Então esse é o objetivo, abrir linhas, abrir caminhos para que o bispo branco que está em F1 possa se movimentar. Então quando joga E3, minha preocupação foi segurança do rei, e a segurança do rei não tem melhor do que o roque. De imediato, roque feito pelas pretas, lance profilático, vamos lá, as brancas jogam H3, pede a chegada do cavalo, impede também a chegada do bispo aos peões se desenvolverem. Lance profilático foi feito corretamente. Então eu tinha opções neste momento de jogar um B3 para desenvolver o bispo por B7, de imediato um C5, um D6 ou então diretamente um D5. Eu comecei a analisar, disse eu acho que é melhor tentar romper aquele centro, jogando um C5, porque jogando C5 eu vou ter exatamente a dama para capturar, vou ter jogando C5, se ele capturar, no caso eu tenho a dama para capturar e tenho o bispo. Professor, como é que vai capturar com a dama? Sim, vou. Posso dar um cheque de imediato,
Cheque, peão está lá, né? Se ele captura, cheque e pega o peão de volta com a dama. Eu joguei o C5, exatamente, eu fiz o C5. Preferi jogar C5, não quis jogar o D5. E quando eu jogo C5, o oponente faz, não quero capturar agora, quero desenvolver um pouco mais e defende com C3. Não sei se esse lance foi bom para ele, foi bom, manteve a estrutura aí, o C3. Também eu não pensei duas vezes, fiz logo, eu quero destruir esse sistema London, quero destruir a estrutura das brancas. E eu joguei C, captura D4. E C, captura D4. Bom, uma vez que eu capturei D4, ele capturou com o peão de C. C também capturou D4. Ok, maravilha. Para manter a estrutura de peões, peões se defendendo. A vantagem pequenina, quase zero, mas é pequenina, que eu entendi que fosse para mim, é que eu já fiz o roque, ele ainda não. Ainda falta desenvolver uma peça para fazer o roque. E né, a essas alturas do campeonato, depois dessas trocas no centro, eu dei um D5, nem pensei duas vezes. Peão não pode ficar muito tempo atrasado, D5 e também é um controle do centro. Controlo C4 e controlo E4. Ao jogar D5, aqui as pretas estão atacando o centro, a estrutura está praticamente quase simétrica, mas é muito saudável, é confortável para as pretas. Vem um cavalo C3, o oponente não se preocupou em jogar com o bispo para preparar o roque, mas desenvolver mais uma peça. Cavalo C3, vamos lá, cavalo também desenvolvido, C6. Agora, onde jogar, eu acho que acredito que vai jogar com o bispo, né? Bispo D3, exatamente. Com esse lance de bispo D3, preparou o roque. Agora sim, o rei pode ser guardado, escondido, protegido. Mas se fizermos uma pequena análise da posição, não tem vantagem nem para as brancas aí, nem para as pretas. Está praticamente igual. Estou analisando aqui, estou vendo que está praticamente igual. Então, eu resolvi jogar depois do bispo D3, aquele lance profilático. É uma preparação, ó, profilaxia chegando. Impede a chegada do bispo e impede também a chegada do cavalo ou peãozinho forte. Opa, calma, rei. Você quer cair? Você não vai cair. Você tem que vencer a partida. A6. Esse lance aí prepara o plano típico. B5, né? Está preparando o B5. Está defendido. E com esse preparo aí vai, no caso, as pretas vai ganhar espaço, né? Ganhar espaço, se expandir na ala da dama. Opa, tá na hora de fazer o que, meu amigo? Ele diz, vou fazer o roque porque o rei fica guardado. Roque feito não tem problema. Bom, vai ter tensão no tabuleiro, vai ter tensão no meio jogo aí. Então lá vem, como teve o preparo jogando A6, o B5 agora é ideal. Lá vai B5, expansão na ala da dama. Ao tentar frear B4, ele joga A3. A3 para tentar frear B4, ó. Certo, mas não tem problema. B4 é lento, certo? Mas vai o B4 assim mesmo? Vai o B4. Não tem problema não. Jogou A3, manda B4. Tentou frear, B4 foi lá. Se o plano era esse, então o plano tem que ser executado. Essa é uma boa decisão estratégica, segundo as análises. As pretas ganham espaço e iniciam pressão estrutural. Então A captura B, e agora eu fiquei naquele dilema. Eu capturo com o cavalo ou capturo com o bispo? Porque eu tenho essas duas opções, capturar com o cavalo ou capturar com o bispo. Eu analisei, cheguei à conclusão de que
capturando com o cavalo, seria melhor, porque o cavalo estaria num posto aí avançado e, ao mesmo tempo, ao fazer a captura, ameaça o bispo que está em D3. Então eu mandei cavalo captura B4, 1, 2, 3, ok, recuperei o peão, que estava perdendo 1, 2, e ameacei o bispo de D3. Tem que se preocupar com esses bispos. Cavalo B4, as pretas melhoram assim a peça, né, com o tempo. O cavalo vai para uma casa mais ativa e fica controlando D3, C2, ó, e H2. Cavalo capturou B4. Opa, vai fazer o que aí, meu amigo? Cavalo E5 foi o que ele jogou. Não tem problema, tá defendido aqui, jogou cavalo E5. Olha que tá com a intenção, né? Intenção de colocar o cavalo em C, tô vendo. Depois que o cavalo sair dali. Mas tudo bem, cavalo E5. Então eu fiz a captura logo, fui em cavalo D3. Se jogar cavalo E5, eu me defendo. Cavalo capturou D3 e ele fez dama captura D3. Ok, tudo igual. Centro controlado, ambos tentam controlar o centro do tabuleiro. Cavalo está mirando para C6, ameaçar as minhas duas peças ao mesmo tempo. E eu resolvi fazer aquele lance agora. Uma vez que abri o peãozinho de B e a casa C6 fica fraca, vem um bispo B7. Agora controlou, não pode mais lançar o cavalo em C6. Bispo B7. A troca foi importante, né? Eliminou o bispo ativo da defesa do sistema London. Foi o bispo de D3. O bispo agora defendeu todas as peças desenvolvidas de ambos os lados. Roque também para ambos os lados. Só tem um pouco aí de avanço do peão de H3, mexendo aqui nessa estrutura, deixando aqui essa casa livre, está segura pelo bispo. Mas se avançar demais, vai ficar vulnerável. Então, as pretas melhoram a sua coordenação de peças, suas coordenadas, e até aqui o jogo está equilibrado. Não tem vantagem, né? Quem vai ganhar? Não, pela posição, não tem vantagem decisiva para nenhum dos lados. Mas as pretas já têm uma iniciativa na ala da dama. Então, o meio jogo, chegamos daí, vem ataques prematuros, e esses ataques prematuros terminam em desastre para quem executa ataques prematuros. Atacar sem calcular, não. É necessário fazer cálculo antes de atacar, porque atacar sem calcular é como correr no escuro. Faz uma maratona aí correndo no escuro, vê quantos tropeções você pode levar, ou então pisar em alguma coisa que perfure seu pé. Então lá vem o ataque prematuro, é como correr no escuro. G4, pum! Começou a mexer na estrutura, enfraquecer a estrutura das brancas. Qual a intenção? Expulsar o cavalo. Eu deixo meu cavalo aí, eu tiro o cavalo. G4, esse é o primeiro sinal da imprudência. O rei branco está roqueado. Fez o roque, está tranquilo ali, o roque curto. Mas o plano, ataque direto na ala do rei. Aí está o problema. Centro não está fechado. Vem atacar prematuramente? Faça isso não. É como se pular no escuro. Será que você está calculando bem, meu amigo? Então, na posição que está aí com esse G4, olha, eu deixei ele avançar. Se quiser avançar, pode avançar, não tem problema não. Joguei uma torre C8, dominar a coluna. Qualquer coisa aí, esse cavalo saindo daí, minha torre também pode chegar aqui em C, C5, C4. Eu joguei torre C8, deixa como está, não vou mexer em nada por enquanto. E ao jogar torre C8, ele manda um F3. F3,
Olha que esses peões estão avançando muito, não está calculando bem. Também não sei qual a intenção, talvez seja trazer uma torre e jogar em G para reforçar ataque na ala do rei. Torre C8, F3 foi jogado e eu resolvi jogar dama B6. Não sei se esse lance foi legal, mas eu resolvi jogar dama B6, atacar um peão. Mas vai sofrer um ataque, não tem problema. Se sofrer ataque eu volto. A dama foi para B6. Imaginei que esse plano seria bom, seria correto, seria legal para mim. Dama B6. Pretas centralizam e pressionam D4. D4 está defendido, mas também está pressionado. Então, nessa posição, as pretas jogam exatamente torre. Torre F2. Olha, era isso que eu estava imaginando que ele iria fazer. Torre F2. Deu certo isso aí, torre F2. Torre FD8. Mandei essa torre aqui que está em F para D8. Ameaçando a dama. Pronto. Ameaça de um lado e ameaça de outro. Professor, mas tem muita coisa na frente, tem peão na frente, tem outro peão na frente, mas eu estou ameaçando indiretamente. Vamos ver até quando eu vou conseguir aí concluir, né, o plano estratégico, se vai dar certo ou se não vai dar. Eu calculei aí que vai dar certo. A intenção que eu tenho é dobrar essas torres, né, deixar torres dobradas, se for possível. Manter aí a pressão na coluna D. Essa é uma estratégia clara. Explorar o centro antes que o ataque branco funcione, porque ele está vindo. Antes que funcione, o centro aqui está seguro. Duas bombas aqui, ó. Bum! Na coluna D e coluna C. Controle das duas colunas. Então lá vem H4. É afoito mesmo, H4. Estamos aí pelo lance 18. Cuidado que um erro pode ser fatal. E agora eu comecei assim, tremer um pouquinho na base. Será que vai dar certo esse negócio? Que agora ele vem com tudo. Agora vem com tudo para tentar destruir o roque. Então eu disse, olha, fazer aquele lance aí, me afastar do perigo, porque ele vai vir. Então antes de vir, eu vou tirar meu cavalo. Pum, propus, trocas. Queres trocar ou não? Quando você está se sentindo um pouco apertado na partida, faça trocas. Se você percebe assim, olha, vão me atacar, faça trocas. Esse lance aqui, eu propus uma troca. Se não quiser, eu vou. Então, ao jogar cavalo D7, tentando, né, nessa posição, estou tentando reorganizar as peças. É uma jogada um pouco paciente, mas é uma jogada forte. E ele não quer trocar não, ele vem com um G5. Não posso capturar, tem uma, duas defendendo, e agora eu vou ter que fazer ruptura. Não posso permitir que continue desse jeito. Mandei F6. F6 é F6. Ameaçar o cavalo, ameaçar o peão. Se vier, eu capturo, não tem problema. Excelente ruptura esse aí, defensiva. É o contra-ataque. E o contra-ataque é a melhor defesa. Então veio G, captura F, ok. Tenho duas opções, eu capturo com o cavalo ou com o bispo. E eu resolvi capturar com o bispo, porque o bispo continua ameaçando aqui a diagonal, capturar o peão. Está ameaçando o cavalo, juntamente com o outro cavalo. E nessa posição, bispo captura F6, o bispo ficou ativo. Abriu linha contra o rei branco. E as pretas responderam com H5. Tudo está tranquilo por enquanto. Quer capturar? Capture. Lá vem H5. Quer destruir mesmo. Olha, tá um passo aí querendo dar mate. A dama aponta. Esse aqui pode chegar e abrir a estrutura. A torre vai chegar também. E eu comecei a analisar isso. O que é que eu faço? Que a coisa não está muito boa para mim. Esse ataque insistente das brancas aí com H5. Olha... Mas as brancas estão atacando, mas está ignorando o centro, né? O centro está aí, está ignorando o centro. E eu vou chegar lá, desse centro, com certeza. Joguei cavalo, captura E5. Bom, vamos minimizar aqui a situação difícil.
Sai um pouco do aperto, cavalo captura E5. Esse aí é um golpe tático e estratégico para remover o defensor central. O cavalo branco aqui, ó, era um defensor central, muito perigoso. Perigoso, eu fui lá, toma o teu, tirei logo essa defesa. Então, esse golpe tático também é estratégico. E D captura E5, ameaçou meu bispo. Tenho que tirar o bispo, não dá para ficar. Seria bom jogar o bispo? Não. O bispo tem que voltar. Se ele for uma casa à frente, ele volta uma. Mantém o controle das diagonais. Agora são duas diagonais controladas pelo bispo. As pretas reagruparam aí suas peças de forma calma. O rei branco começa a ficar exposto, tá? Joga H6. H6 quer destruir mesmo, ó. Se capturar, eu vou levar mate. Com certeza. Se capturar, vai entrar a linha de mate daqui a pouco. Analisei um pouco, disse, não dá certo eu capturar esse peão. Então eu vou jogar G6, fica tudo bloqueado aqui. As pretas bloqueiam o ataque. Bloquear o ataque das brancas. Torre G2. Olha como está espertinho. Sabe o que é que ele tem aí nessa posição? Ao jogar Torre G2? Se o lance fosse, olha lá, se o lance fosse das brancas, nesse momento, se o lance fosse das brancas, iria sacrificar a torre. Cheque, sacrificaria com certeza. Se captura, dama entra cheque, rei move, peão está defendido e vai entrar aí praticamente com linha de mate. Mas o lance é das pretas. Como é que eu vou defender isso aqui? Só achei uma solução. Só uma. Rei também anda para defender. Rei F7. Bum! Rei F7. Não pode mais sacrificar que eu capturo. Não vai poder capturar aqui. O rei defende, depois a torre pode atacar. Rei F7. O rei sai da diagonal. Segurança antes de contra-ataque. Rei F1. Bom, por que rei F1? Qual a intenção? E eu fiquei perguntando, o que é que ele quer fazer com rei F1? Próximo lance dele, trazer a torre, para fazer o sacrifício. Tô vendo, tô de olho em você, meu amigo. Torre F1. Então lá vem dama C6. Até aqui, ó, 1, 2 na mesma diagonal. Eu estou de olho naquele rei. 2, de olho no rei. Centralização decisiva dessa dama. Clímax tático, o centro explode. Quem ignora o centro, morre pelo centro, tá? Não ignora o centro, não. As peças pretas estão bem centralizadas e as brancas estão ignorando o centro. Quero saber o que é que elas vão fazer agora. E4? Será que esse lance foi bom? Jogou E4. Que abriu o centro, abriu o caminho para a vitória das brancas. E o rei branco está muito vulnerável. Então, ao jogar E4, não tem nem tem que capturar. Captura. E agora ficou torre ameaçando dama. E se capturar, professor? Não pode capturar de peão, não. E se capturar com a torre? Bom, se capturar com a torre, ou se capturar com a dama, pode haver umas trocas aí. Acredito que nessa posição as brancas se beneficiam. Mas o adversário cometeu um erro. Um erro que custou a partida. Capturou com o cavalo, esqueceu a dama, passou assim na mente. A partida estava equilibrada, praticamente empate. Mas ele errou feio, capturou com o cavalo. E ao capturar com o cavalo, recebeu o golpe. Esse sacrifício aqui não valeu a pena, porque perde a partida. Dama vai lá, e captura D3. Torre vai lá e captura D3. Capturou a dama. Pronto. Perdeu a partida. Aí ele resolveu jogar bispo H2. Bispo H2 resolve a situação? Não resolve, está perdido, nem adianta. Torre captura, F3 e
Ao capturar F3, o rei branco está completamente exposto nessa posição. O cavalo ficou ameaçado. O que é que vai fazer com esse cavalo? Ainda jogou um cavalo G5. Está tudo defendido aí, cavalo G5. Ok? Dando cheque no rei. Cheque no rei é. Como defender? Capturando, né? Bispo captura G5. E ao capturar, olha, lá vem a torre. Bom, capturou G5. 3, 4 contra 3. E agora deixou aí as brancas para darem mate em um lance. Tá vendo aí mate em um lance? Onde é que tem mate em um? Mate elegante na primeira fila. O rei branco está em chamas. Torre. Torre F. Checkmate. Checkmate. Não tem defesa. Não pode capturar, nem pode voltar defendendo. Por quê, professor? Porque o cheque foi duplo. Ó. Cheque e cheque. Se defender um lado, o básico fica em cheque com o outro. Então, checkmate. A lição, olha a lição. Peões podem avançar, mas quando o rei fica para trás, o mate vem pela porta de frente. Não avance seus peões exageradamente, deixando o seu rei sem proteção. Então teve erros? Teve. O primeiro erro, não vou nem chamar de primeiro erro, vou chamar o erro grave que custou a partida, que fez com que as pretas vencessem, foi a captura com o cavalo. Deixou a dama, esqueceu a dama. E a partida não estava com vantagem decisiva, não. Estava equilibrada. Acredito que estava empate a partida. Mas com esse erro grave de deixar a dama, então a consequência foi perder a partida. Essa foi a partida que nós enfrentamos aqui, a defesa London, o sistema Londres. É um sistema difícil de se vencer. Geralmente, quando as pretas vencem, é devido ao erro do adversário. A maioria das vezes, dá um empate aí, ou então vitória para as brancas. Mas quando comete erro, avançou demais, deixou o rei abandonado lá, muito exposto, sofreu o mate, mérito das pretas. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.